Jesus, amada igreja, que o nosso Deus possa nos encher do Teu Espírito Santo. Amém? É maravilhoso estar com vocês. Mais uma noite na presença de Deus. Que Deus nos encha, nos purifica. Que a nossa vida, ela mude para melhor. Porque cada vez mais estamos cheios de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, vamos em Lucas, capítulo 22, versículo 44. Glória a Deus. Irmãos, o tema para essa noite foi por amor. Amém? Lucas 22, versículo 44. Amém? A palavra de Deus diz assim: em agonia orava mais intensamente, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caíam no chão. Amém, irmãos? Amém. Pode se assentar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, glória a Deus, visita a sua igreja, Deus, e encha-nos do teu Santo Espírito. amém, Jesus. Pai, retire todo pensamento ruim, todo desânimo, tudo que não provém de Ti, Pai, e nos encha do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde o início, nosso Senhor Jesus Cristo, antes da criação do mundo, Ele já sabia por tudo que Ele iria passar-nos. E Ele se desfez de Deus, de Rei, da sua glória, para descer até a terra, para que nós o conhecêssemos e conseguíssemos a salvação, irmãos. E não foi nada fácil o seu caminho. Aqui ele estava no Getsemane, em oração, e a Bíblia diz que o seu suor saiu gotas de sangue. Irmãos, a aflição, a gente sabe que quando a gente tem a intenção ou vai passar por alguma prova ou alguma dificuldade, essa aflição ela deixa a gente triste, deixa a gente com dificuldade. Jesus estava ali e ele estava sentindo essa aflição. A Bíblia diz aqui que Deus mandou anjos para ajudar a confortar Jesus. Aqui no versículo acima, né? Então, no versículo 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Irmãos, Jesus, ele estava ali numa situação difícil. Ele sabia do que ele ia passar. E tudo isso ele fez e faz foi por amor. Foi por amor a mim, foi por amor a vocês, foi por amor por essa igreja. E nessa noite a gente vamos recordar um pouco desse sofrimento que o nosso Senhor teve. Irmãos, ele foi esbofeteado. Irmão, ele foi chicoteado. O preço do chicoteado que ele foi, como se ele fosse um ladrão, e ele sendo inocente. A Bíblia diz que o preço pago pelo ladrão é 39 chicoteadas. Jesus,
ele tomou essas 39 chicoteadas, que eram com 3 fendas, e essas chicoteadas, elas viraram 119 chicoteadas. E a cada chicoteada, sangue, sofrimento. E isso ele foi suportando. E ele sabia que ele ia passar por isso. Ele poderia pedir ajuda a Deus, para que Deus enviasse anjos e ele saísse daquela situação, daquela posição. Mas ele não escolheu isso, irmãos. Ele escolheu ir até o final. Aleluia. Por causa de mim, por causa de você. Glória, aleluia. Amém? E, irmãos, e muitas vezes a gente não é correto com Jesus, né? Que a gente dá uma dorzinha no dedão no pé, a gente já começa a murmurar, a gente já começa a reclamar, e a gente esquece de tudo que ele fez por nós. Então, nós somos, ele conhece, somos pecadores, e esse amor que ele nos dá, que ele transmite a gente, a cada culto, irmão, Glória a Deus. a gente recebe a presença de Deus. Aleluia. E Deus não ficou só nisso. Ele carregou aquela cruz. As pessoas tiravam sarro dele, zombavam dele. O Senhor é filho de Deus? Então desça daí, dessa cruz. Um ladrão, de um lado, ficou zombando, se você é filho de Deus, por que você não salva a ti e a nós? Mas do outro lado, o ladrão Dimas reconheceu Jesus como Salvador e está no paraíso, junto com Deus. Amém? Então, irmãos, na nossa vida, nós temos escolhas, só que são duas. Uma escolha de bênção e uma escolha de maldição. Isso, cada um escolhe para onde quer ir. Né? O pecado ele entrou no mundo através de um homem, Adão. E a salvação entrou no mundo através do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Glória ao seu nome, Jesus. Irmãos, no versículo Mateus 27, no versículo 24. Então Pilatos, quando viu que nada conseguia antes o tumulto crescia, pegou água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é vossa. Respondeu todo o povo: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Amém? Amém. Irmãos, 25. Respondeu todo o povo: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Irmãos, a herança, quando a gente recebe algo de bom, nós ficamos todos contentes. E aqui é uma herança. As pessoas que estavam lá no julgamento de Cristo, elas escolheram, elas gritaram: crucifica-o, crucifica, crucifica. Essas pessoas, irmãos, elas naquela época, ela escolheu por mim e escolheu por você. É como se nós estivéssemos lá naquele momento pedindo para que Cristo fosse crucificado. Porque há a escolha, irmãos. Ou nós escolhemos a bênção em estar com o nosso Senhor Jesus Cristo, ou nós escolhemos estar no pecado, errando e fazendo o que não agrada a Deus, irmãos. Dessa maneira, Jesus. Então aqui, essa herança,
graças a Deus, Deus nos libertou. Amém. Deus, a Bíblia diz, Glória a Deus. irmãos, vamos aqui em Isaías Glória a Deus. 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se puder achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluia. Irmãos, Glória a Deus. a redenção, a gente não consegue ela a hora que a gente quer. Não é assim que funciona. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Então, quando Deus Ele está presente e Ele nos visita, a gente tem que abrir o coração e deixar Ele entrar. Porque, eu não quero agora, porque a regeneração vem de Deus. A gente não tem o poder de se regenerar. Verdade. O poder de ser regenerado é só através do sangue do Cordeiro, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Então, amém. A Deus toda a honra, toda a glória. Então, irmãos, é a gente se lembrar, né, o quanto Jesus é importante na nossa vida, o quanto Ele fez por nós. Irmãos, quando Jesus estava indo ser julgado, o apóstolo João, o apóstolo Pedro e Tiago o acompanhavam. João, ele conhecia o sumo sacerdote e ele conseguiu colocar Pedro para dentro. E nesse episódio, Pedro nega Jesus, né? Pedro nega Jesus. Mas, irmãos, Deus me mostrou algo que no Getsêmani, Pedro, ele lançou da espada e cortou a orelha do sobrinho do sumo sacerdote. E aí eu imaginei, nossa, que coragem Pedro tem. Que coragem Pedro tem. Irmãos, ele acabou de praticar o ato no qual ele poderia ser preso, e Jesus o salvou naquele momento, mas mesmo assim, mesmo negando a Deus, mesmo o coração dele foi seguir ao Mestre. Eles foram, mesmo ele não sabia que ia naquela hora, né? Só depois. Mas ele foi seguindo Deus. E aí lá naquele momento que ele negou, ele também estava sob aquela situação. Acabei de cortar a orelha dos guardas, estou aqui no meio dos guardas. Se eu for reconhecido aqui, eu vou ser preso, posso até morrer também. Mas ele não deixou de correr o risco de vida naquele local onde ele estava lá com Jesus. Não. Ele foi até lá. Viu o Mestre. Ele viu o Mestre. Ele viu o Mestre sendo esbofeteado. Ele viu o Mestre sendo maltratado. Ele viu o quanto Jesus estava sofrendo naquele local. E quando que lhe foi perguntado pela terceira vez, ele se viu obrigado a negar Jesus de novo. Aí o galo cantou e ele olhou e viu o Mestre. E o que foi que ele fez, irmãos? Ele saiu da presença de Deus, mas ele foi buscar reconciliação com Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, aquele choro de arrependimento, aquele choro, irmãos, que todos nós tivemos quando realmente entendemos o quanto Jesus nos salvou, o quanto Jesus fez por nós e o quanto Jesus faz por nós. Aleluia.
Irmãos, Glória a Deus. o mais importante, sempre o pastor Fernando, o pastor Eduardo fala, o mais importante para nós é o reino. Amém. É o reino celestial. Glória a Deus. Amém? E na nossa vida cristã, né, muitas vezes conversando com o pastor Fernando, o que vai nos amadurecendo é o nosso relacionamento com Deus. Amém. A cada dia Deus fala com a gente de uma forma. E isso, a gente vai tendo a maturidade espiritual. E a gente vai crescendo e crendo e acreditando cada vez mais que o nosso Deus é maravilhoso e Ele está lá no céu. O nosso Deus, Ele ressuscitou. Ele prova para nós. A sua presença está em nós. A gente pode falar, a gente contempla, a gente dá testemunho, a gente canta, a gente louva, a gente busca sempre a Deus, porque a gente quer Ele, porque o seu amor nos contagiou, o seu amor, Ele corre em nossas veias, e a gente quer buscar a Deus cada vez mais, e que Deus sempre nos mantenha firmes, irmãos, firmes, com o propósito de amá-lo e de estar com Ele no céu, lá na Nova Jerusalém. Amém? Aleluia. Irmãos, são tempos difíceis, mas o nosso Deus já venceu. Amém? Glória a Deus. É muito bom estar com vocês. Amo de coração. Deus abençoe a todos. Agradeço a oportunidade. Amém.